Segundo Crônicas, capítulo 7, 11 a seguir. Estamos falando sobre avivamento e vamos dar sequência. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Palavra de Deus, o Senhor seja conosco e confirme sua voz, seu mover, seu agir, sua palavra, em nome de Jesus. Os que concordam, tome assento, dando glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar sequência, então, sobre a questão do avivamento. A primeira coisa que falamos para o ingresso, o arrependimento. E, dentro do arrependimento, o avivamento. E vamos dar sequência, eu não vou aqui repetir coisas que já foram ditas, você pode entrar no YouTube e pegar a mensagem anterior. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre os prolegômenos do avivamento, que é um resumo prolongado sobre algumas introduções ao avivamento. E observando essa passagem, que ela é muito conhecida, nós vemos que Deus é um Deus que ouve a oração. Primeiro, Deus ouviu a oração de Salomão. E Salomão fez uma oração, uma das mais prolongadas orações da Bíblia, entre poucas as mais prolongadas, está aqui a oração. Quando Salomão, que terminou a casa, agora vai para o pórtico e começa a orar e falar com Deus a respeito da consagração dessa casa. E ele orou, clamando, pedindo, no capítulo 6, que Deus ouvisse a oração, que Deus atendesse quando o povo se chegasse a ele, etc, etc. E Deus, ele agora desperta Salomão e diz: eu ouvi a tua oração. Traz a nós segurança saber que Deus ouve. Então, primeiro, Deus ouve. Segundo, o Deus que ouve, o poder dele, a grandeza dele. Quem é esse Deus? Quem está nos ouvindo? Uma coisa é você, eu não quero diminuir aqui ninguém, mas só para você entender. Uma coisa é você falar com o vereador e ele estar te ouvindo. Outra coisa é você falar com o prefeito e ele está te ouvindo. Outra coisa é falar com o senador e ele está te ouvindo. Outra coisa é falar em ocasiões diferentes com o presidente da república e ele está te ouvindo. Aqui quem está ouvindo é Deus. Não é o esposo, não é a esposa, é Deus. E Ele mesmo nos convida a falar com Ele. Não sei por que a gente não fala. Não, eu falo com Ele andando. Não, Ele tá nos convidando para ter uma comunhão, para fazer o que Salomão fez. O Salomão foi lá para o pórtico, que se dobrou diante de Deus e gastou tempo na presença dEle e falou palavras e palavras com Ele, abrindo a sua alma. Deus quer comunhão conosco através da oração.
Sabe por que muitas dependências no meio de nós, de pornografia, de prostituição, de autoerotismo e de tanta coisa no meio de nós? Porque falta comunhão com Deus. A comunhão com Deus traz algo para nós que é essencial nesse tempo: temor. A comunhão, quando eu me aproximo de Deus, eu vou me enchendo de temor. Quanto mais você chegar mais perto de Deus, mais temor. Quanto mais longe, menos temor, mais frieza e mais indiferença. Então, quando Isaías vê a santidade de Deus, ele fala: vou morrer. Mas antes ele estava lá proclamando o ai para todo mundo. Ai daqueles que fazem as coisas erradas, que pecam, que bebem, que prostituem, que não sei o quê. E ele está falando, mas agora ele vê Deus. E ele diz: ai de mim. Está prestando atenção? E ele diz: ai de mim. Então, o que está faltando nesses dias, e o avivamento traz isso, irmãos, é uma aproximação maior com Deus. Chegar mais perto de Deus. E para chegar perto de Deus, pastor, como que eu vou chegar perto de Deus se Deus está em todo lugar? É uma excelente pergunta. Como que eu vou chegar mais perto de Deus se Deus está em todo lugar? O problema é que muitas vezes Deus está perto, mas nós estamos longe. É um paradoxo da fé. Deus está ali tão perto. O Judas estava ali, vendo Jesus, corpo, alma e espírito. E tão longe de Jesus. É necessário atitudes. Para aproximar de Jesus são as atitudes. Por isso que ele vai dizer aqui, eu ouvi a oração, consagrei a casa, santifiquei a casa, meus ouvidos estão voltados para casa, meus olhos estão voltados para casa, mas quando eu enviar a peste, quando eu enviar o problema, a espada, quando a coisa estiver feia, só tem um jeito de eu ouvir o meu povo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Preste atenção, vou repetir para você prestar atenção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, palavras de Deus, se humilhar e orar, não é uma oração qualquer, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, é aí que eu vou dar ouvidos. É aí que eu ouvirei dos céus. Não adianta, escute, diga comigo, não adianta uma igreja suntuosa, uma casa bonita, não adianta o templo de Salomão, se o povo não fizer o que Deus espera. Ele disse que os olhos e os ouvidos estariam voltados para a casa estaria santificada, mas ele só resolveria o problema se o povo se humilhasse, orasse, buscasse a face e convertesse dos maus caminhos. Então não é o lugar, é a atitude do povo. O que faz Deus abrir os seus olhos e ouvidos para nós, no sentido de atender, é a atitude do povo. Isso aqui é avivamento. Não é saltar, pular, gritar, falar em línguas estranhas, ainda que isso sejam resultados de avivamento, mas não é um avivamento. Tem gente que salta, pula, grita, fala em mistério, tem um punhado de coisas, mas não tem nada de avivamento, porque mente, prostitui, não consegue abandonar um pecado. Não. É o povo que se dobra humildemente diante de Deus. Quando alguém busca ajuda, primeiro é porque precisa. E o alvo da ajuda, onde ele segue para buscar ajuda, segundo, é porque ele sabe que lá tem resposta. Você não vai buscar água onde o rio secou. Você vai buscar água onde tem água, onde o rio passa. Você está entendendo isso ou meio difícil? Mas como buscar água se não tem sede?
A Bíblia diz que Deus dá avivamento para os sedentos. Ele dá água para os sedentos. Ó vós que tendes sede, vinde às águas. Ele dá água para o sedento. Ele não diz, ó vós que tendes fome, venha e coma o pão. Não. Ó vós que tendes sede, vinde às águas. Tem gente que consegue ficar sem comer muito tempo, mas sem beber água não. É de vital importância, é de suma importância beber água. Então nós só encontraremos o avivamento quando soubermos ou descobrirmos ou tivermos a consciência de que é de suma importância, de vital importância ter Deus de verdade. Não é ter uma religião, não é fazer parte e congregar numa igreja bonita ou numa igreja simples, não, porque tem pessoas que dizem, não, eu não gosto de igreja grande, eu gosto de igreja pequena, porque a igreja pequena é assim, e lá é mais simples, e lá é mais humilde. Não interessa se é igreja grande ou se é igreja pequena, não é o lugar, é a atitude do povo. Tem gente que encontra Deus dentro de palácios, e tem gente que encontra Deus dentro de casebres. Por que que eles encontraram? Porque tinha sede. O que falta em nós nesse século, neste tempo, nesses dias, é sede. Nós temos a mania de buscar água na igreja, desta água que eu estou te falando, muitos de nós somente nos domingos. É porque, sabe aquela pessoa que bebe água só para não morrer? Estou falando de água, tem que beber água. Sabe? Aquela pessoa que bebe água só para não morrer? Olha, não bebi água hoje, tem que beber. Não tem vontade. Tem gente que vem na igreja só para não morrer e já está morto. Vem na igreja para viver. Vem na igreja para encontrar Jesus. Vem na igreja para beber a água que Ele nos dá. Ela vem para nós e jorra de nós. É uma água perfeita e ela jorra na vida eterna. Ganaço, tamai. Vem para a igreja com disposição de adorar, de cantar louvores, de sentir a presença de Deus, de ser de Deus. Não vem por causa do seu pai, não vem por causa de sua mãe, pelo amor de Deus. Venha na igreja por causa de Deus. Ele é maravilhoso. Ele é a pessoa mais linda, mais perfeita, mais amável, mais doce, mais gloriosa que alguém pode encontrar na sua vida. Se nós tivéssemos sede, não precisava dessas palavras para nos animar a adorar Jesus. Então Deus está falando alguma coisa. E 3 coisas importantíssimas nesse texto. Primeiro é quem é esse povo. Se o meu é o povo de Deus. Não adianta se não for de Deus. Tem que ser o povo de Deus. O povo que tem fraqueza, mas não deixa Jesus. Apocalipse 3:8 olha, sei que tens pouca força, mas não negaste o meu nome. Eu pus uma porta aberta diante de ti, porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Diga comigo, mesmo tendo pouca força, tem jeito de mesmo assim não negar Jesus. O povo de Deus é o povo que prioriza Deus, como foi falado aqui. Se eu priorizo o céu, eu priorizo o culto. Se eu priorizo o céu, eu priorizo a palavra. Se eu priorizo o céu, eu priorizo a santificação, a santidade, a vida com Deus. Se eu priorizo o céu, eu priorizo perdoar. Tem algumas coisas na Bíblia que elas são muito sérias. E uma destas é a questão do perdão. Porque o texto é tão claro de Mateus 6, 14 e 15. Se perdoar, eu também perdoo. Se não perdoar,
nem tampouco vosso Pai que está no céu vos perdoará a vós. Então, se eu não perdoo, não tem perdão para mim. Então não tem salvação. E é interessante também que o perdão não cura ninguém, cura eu. O perdão não liberta ninguém de lá, liberta aqui, ó. O perdão não muda a história de ninguém que está de lá, muda a minha história. O perdão me muda, me transforma. O perdão muda o meu destino. Meu destino era o inferno, mas agora eu perdoei, meu destino é o céu. Muda a eternidade. Pastor, mas é difícil demais perdoar. Sim, enquanto estamos cheios de orgulho, cheios de vaidade, cheios de vingança. Quando a gente não tem isso, você perdoa, porque tudo que você quer é não perder Jesus e não perder o céu. Então, primeiro tem que ser povo de Deus. O povo de Deus tem uma maneira de viver diferente. Não é fazer parte do povo de Deus, é ser o povo de Deus. Tinha os estrangeiros, tinha aqueles caroneiros que entravam no meio do povo de Deus, mas eles não eram povo de Deus. O povo de Deus é aquele que se rende ao Deus verdadeiro. Então, primeiro tem que ser povo de Deus. E agora, uma obrigação para esse povo. Tem que ter atitudes para que Deus volte a atenção dele para nós. O Zaqueu subiu numa árvore e chamou a atenção de Jesus. Não foi? Cada vida, a mulher saiu gritando atrás de Jesus, não desistiu, ainda que os discípulos falaram muita coisa, ela não desistiu, chamou a atenção de Jesus. O Zaqueu, à beira do caminho, gritava mais alto, chamou a atenção de Jesus. Agora aqui ele está falando de chamar a atenção de uma forma diferente, se humilhando. Porque tem um problema, porque tem algo que não tem solução. Quando você está diante de algo que não tem solução, se humilha. Não se exalta não, tem gente que vai só se exaltando, briga com todo mundo, briga com a igreja, briga com a mãe, briga com o pai, briga com o filho, briga com a filha, diz que a vida não presta, diz que ninguém me vê, aí sai amando todo mundo que não tem nada a ver com a família dela e fica odiando toda a família dela, sai amando quem não tem nada a ver com a família dele e fica odiando a própria família dele, fica atendendo mensagens do povo de fora, mas não atende a mensagem do marido, atende as mensagens do povo de fora, mas não atende a mensagem da esposa. Você acha que Deus está do seu lado? Tem que se humilhar. Eu nunca vi um exaltado ser exaltado, na Bíblia não. A Bíblia diz que o humilhado será exaltado. E ela diz algo mais profundo: aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado também. É necessário descer do nosso pedestal. Que negócio é esse, querido? Você não conhece Jesus. Jesus deixou a sua glória. Jesus deixou o palácio eterno para vir palmilhar nessa terra, não tendo muitas vezes lugar para reclinar a cabeça, para vir aqui ser desprezado, caluniado, cuspido, batido. Tentaram empurrar ele, matar ele. E ele passou no meio de nós, e quando ele está para ir para a cruz, ele tira as vestes de cima, pega uma bacia com água, uma toalha, e vai lavar os pés dos discípulos, e inclusive o de Judas. Olhando para isso, tem para nós algum espaço para exaltação? Por favor, responda. Por que que a gente é tão arrogante? Se o nosso Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou no meio de nós, e como ovelha, muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, suportou tudo, suportou a ignomínia, suportou a injúria, suportou o descaso.
Como que alguém que diz que tem Jesus se exalta? Se o meu povo se humilhar e orar, e não é uma oração qualquer, buscando encontrar a minha face. Quando fala de face, é interessante o Salmo 80, de 8 a seguir, 14 por ali, há um clamor do salmista, para Deus olhar para a vinha, para Deus resplandecer o seu rosto de novo para o seu povo. Então, quando fala encontrar a face, quando fala resplandecer rosto, está falando da bênção que Deus ordenou a Moisés, para que ordenasse a Arão, e ele ministrasse sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto. É a bênção que traz de volta a segurança de que estamos com Ele, de que somos dEle. A oração tem que achar essa face, esse rosto que brilha, esse rosto que sorri, dizendo: a resposta já vai ser dada. Fique tranquilo, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Aleluia. Então, quem é? É o povo de Deus. A obrigação, buscar a Deus. E terceiro, a recompensa. Vou sarar a sua terra, perdoando os seus pecados. Por quê? Porque esse povo, além de buscar a face, ele se converte dos seus maus caminhos. Então, o que Deus está trazendo a nós nessa passagem do Antigo Testamento é uma maneira de nos achegar a Ele e receber esse avivamento que Ele tanto quer nos dar. Deus, Ele é o Senhor do avivamento. É Ele que decide derramar ou não, mas Ele está dizendo: você tem que buscar para que eu decida derramar. Não é simplesmente olhar para Deus e Deus olhando para nós, e Ele diz: o dia que eu decidi derramar, eu decido. Não, agora eu não quero. Agora eu quero. Não é assim. Ele está falando: busque a mim. Busque a minha presença. Ó vós que tendes sede, vinde às águas. Tem que cair na presença dele com clamor. Quando ele viu o povo dele em Oséias afastado dele, ele levanta o profeta e diz: chore os sacerdotes. Aí ele diz para o povo que o povo tinha que se arrepender, rasgar o coração e não as vestes, e prantear com jejum, com choro diante dele, para que ele pudesse trazer o sarar para a sua nação, o avivamento para aquela nação. É necessário uma disposição de arrependimento, de conversão, de mudança, de entender que ele é tão santo e eu preciso mudar tanto, não para comprar dele a salvação, mas para mostrar para ele que eu estou alegre com a salvação que ele trouxe. Amém. Amém. Então, alguns prolegômenos. O que é um avivamento? Diga comigo. Avivamento é a ressurreição do primeiro amor dos cristãos. Talvez uma pergunta: quem é o autor do verdadeiro avivamento? Resposta: Jesus Cristo. João Batista, quando disse que ele viria, e João Batista: vou preparar o caminho, o vale será aplanado, é assim? Aplanado. Os montes também, tudo será reparado, porque Ele está vindo. O avivamento conserta tudo. O avivamento é a coisa mais gostosa que alguém pode ter na vida, porque ele vem de graça, pela graça, e conserta tudo.
E não conserta tudo, tipo, agora eu tenho uma casa, um carro, um salário enorme, não sei o que. Não, conserta tudo porque você vai viver a sua história em paz. Entendeu não? Você vai viver a sua história em paz. Se conquistou muito, se conquistou pouco, se foi assim, se não foi assado, não interessa. Você vai viver a vida em Cristo em paz, abençoado. Por isso que o avivamento, ele ressuscita o primeiro amor. No primeiro amor, você não tem coragem de pedir. Ou tem? Você tem tanto para agradecer no primeiro amor, que você fica com vergonha de pedir. A salvação é tão grande para o primeiro amor, que a gente não tem coragem de pedir outra coisa, porque a maior coisa você já alcançou. O primeiro amor, ele faz a sujeição, a submissão ser prazerosa. Faz a pessoa sorrir com a ordem recebida, enquanto os exaltados fecham o coração, magoam e saem com a ordem recebida. Mas quem tem primeiro amor, olha, diz, esse aí é o meu pastor, essa aí é a minha pastora, esse aí é o meu líder do departamento, esse é meu irmão, aleluia, ele é assim. O primeiro amor cura tudo. Cura a pessoa, muda a pessoa. Por isso que quando a igreja, quando a carta de Jesus para a igreja de Éfeso, vocês fazem tudo, vocês testam as pessoas, vocês têm um labor na batalha, vocês são, top power. Só que eu tenho uma coisa só contra vocês, que deixasse o primeiro amor. Aí vem uma ameaça para essa igreja perfeita. Lembra-te de onde caíste, volta e arrepende-te, senão virei contra ti e vou remover você do seu lugar. Meu Deus, ele não faz essa ameaça com uma igreja que estava pior que a igreja de Éfeso. Se tem uma coisa que Deus não admite, irmãos, é uma perfeição humana sem o primeiro amor. Por isso que os fariseus foram chamados por Jesus de hipócritas, sepulcros caiados, bonito por fora, mal cheiroso e feio por dentro. Então, irmãos, quem quer morar no céu? Só quem quer morar no céu mesmo, por favor. Tem que ter o primeiro amor. E esse avivamento que nós estamos clamando, traz de volta a ressurreição do primeiro amor. E isso resulta no despertamento e na conversão dos que fazem parte da nossa família e ainda não foram salvos. A igreja passa a ter uma presença tão diferenciada de Deus, que os incrédulos começam a se sentirem atraídos para aquele lugar. Lembra, o João Batista estava avivado no deserto, e falando umas palavras, irmãos, a figura do João Batista na série The Chosen, vocês têm que prestar bastante atenção, que lá não é aquilo. O João Batista não é lunático, ele veio com aquela função de preparar o caminho do Senhor, e ele veio como Elias, que condenava Acabe, que condenava todos os erros, que condenava Jezabel. O João Batista não é um lunático, e as palavras dele não são precipitadas, ele está cumprindo na íntegra o trabalho de o último dos profetas, e quem sabe o maior de todos, do Antigo Testamento. Entendeu? Então a série é maravilhosa, mas tem umas coisas lá que você tem que prestar atenção. A verdade não está na série, a verdade está na Bíblia. Preste bastante atenção nisso. Lá eles revelam o lado humano de cada um
discípulos, né? E eu acho muito interessante isso, é bom mesmo. Só que, por exemplo, aí o lado do Mateus, o Mateus ele tem autismo. Mateus é humilhado toda hora, não é bem assim. A Bíblia não diz isso, certo? Mas o interessante é que revela o lado humano, aquele lado de pessoas que ainda não foram realmente mudadas, porque Pedro ainda vai ser mudado, João ainda vai ser mudado, todos os discípulos ainda vão ser mudados mais à frente, eles estão começando a caminhar com Jesus. Então tenha uma mente bem tranquila para ver isto, e eu aconselho que todos assistam mesmo, é muito bom, é maravilhoso, é 90% de verdade, só que essas coisas não podem entrar no coração como sendo verdades, as que eu citei aqui, ok? E naquela época não tinha vela também não, tá bom? Aquilo lá é só para encher o cenário, tá bom? Eram as lamparinas da Rosa Dias, né? Amém. Glória a Deus. Então, no sentido de uma comunidade, é o despertamento, a recuperação da igreja mais ou menos fria e decadente. Consiste no arrependimento da igreja pelo seu esfriamento e a sua volta a Deus e na conversão de almas como resultado do retorno da igreja a Deus. Lembra da igreja primitiva? O que acontecia na igreja primitiva? Deus encheu do Espírito Santo, derramou um avivamento, foi algo fantástico, maravilhoso. E a Bíblia diz assim, que todos os dias o Senhor acrescentava as almas que se havia de ser salvo. Onde há o avivamento, o Senhor traz almas para serem salvas. Então, isso me dá alegria e me dá temor e tremor. Porque se eu for empecilho para que estas almas venham e sejam salvas, é necessário avivamento urgente. Então, meus irmãos, muitas pessoas pensam que um avivamento surge pela vontade soberana de Deus. Seria como que se Deus olhasse para a igreja e dissesse, agora eu vou derramar avivamento, e assim começasse a despertar. Mas não é assim, porque dessa forma nós desprezaríamos o livre-arbítrio, e a nossa parte de buscar a Deus com toda a nossa alma, buscando a face do Senhor. Por isso que, quando nós lemos aqui, e eu escolhi esse texto, segundo Crônicas 7, quando nós lemos aqui, se o meu povo se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter, aqui tem as condicionais. O então de Deus só vem se o povo fizer a parte dele. Se o meu povo, se é uma condicional, então eu ouvirei dos céus. Então tem coisa que Deus já prometeu, mas é necessário que você faça algo. Jesus cura os enfermos? Cura mesmo? O que os enfermos faziam na época de Jesus? Tão simples a resposta. Procuravam Jesus. Se você quer solução em Cristo, procure Ele urgentemente. Você quer avivamento? Procure, busque o avivamento. Esteja sedento. Aleluia. Glória a Deus. Resultados de um verdadeiro despertamento. Porque o avivamento é Deus nos acordando. Irmãos, o avivamento que o bíblico e os históricos, quando você estuda eles, o avivamento que vem, ele de fato muda tudo em nós. Se não mudou tudo em nós, é porque não tem avivamento bíblico ainda em nós. Porque ele muda. Ele entra com poder e muda. E os resultados? Quando falamos de avivamento ou despertamento, sempre vem à nossa mente
a ideia de manifestações poderosas e visíveis do Senhor, sempre pensamos em Deus agindo de maneira grandiosa através do seu Espírito Santo, e realmente às vezes o Senhor se revela de maneira poderosa, invisível nas nossas vidas, mas isso nem sempre é assim. Às vezes Deus também age de maneira diferente, e um despertamento pode se manifestar de maneira bem diversa. Quando acontece isso? Quando Deus decide deixar um despertamento acontecer em pequena escala dentro da vida de uma só pessoa. Tem hora que a igreja não recebe, mas o meu irmão recebe. Eu já participei, enquanto novo convertido, de várias manhãs missionárias. Quando falava manhã missionário, meu coração começava a bater mais forte, aquecer, ficar diferente. E aí, irmãos, aqueles testemunhos de obras missionárias, de homens de Deus, me tocavam tanto, que eu não ficava assim, mas só para você entender, é que eu ficava assim na minha alma, desse jeitinho que só esperando o pregador falar, vem à frente, e eu já saía. Sempre um dos primeiros a chegar à frente, dos apelos nas missões, eu estava lá. E eu lembro mas dos momentos mais importantes, eu me lembro. Cada vez que eu fui à frente, Deus derramava sobre a minha vida, aquecia a minha alma. E aí acontecia duas coisas comigo nessa questão. Primeiro, eu ficava alegre demais e ficava gigante para servir a Deus. Eu me sentia gigante, intocável. Eu podia ir para onde for pregar o evangelho, que ninguém ia me tocar, porque eu ia pregar e Jesus ia manifestar a glória dele, sabe? Você sentia um gigante. E a segunda coisa que eu sentia, indignação, como estou sentindo aqui nessa noite também. Você olhar para as pessoas apáticas, paradas, sem vontade de ter aquilo que Deus te deu e dar para eles se eles quisessem. Indignação é a palavra, porque Jesus é caro demais, é maravilhoso demais. Jesus é a melhor coisa, incomparavelmente, que alguém possa encontrar na vida. Eu entendo porque é que aquele homem vai, vende tudo que tem e compra um campo só por causa do tesouro. Jesus merece uma cara melhor, uma adoração melhor, um serviço melhor. Pelo amor de Deus, não queira ouvir isso na eternidade, ouça agora. Jesus merece o melhor de cada um de nós. Ele não merece frieza, ele não merece indiferença, ele não merece essa mornidão, ele merece fervor da nossa parte para servir. Então, avivamento significa, em primeiro lugar, que os crentes mornos, cansados, despertem para uma nova vida espiritual. Nós temos que ouvir as palavras de Deus e nos sentir alarmados. O Abacuque era o avivado da história, o povo não era. E eu não estou falando isso pensando em outra coisa senão em nos acordar, amém, meus irmãos? Deus é grande e nós não somos nada sem Deus. O Abacuque era o avivado da história. Eu ouvi a tua palavra e fiquei alarmado. Essa palavra que o Senhor falou me tocou. Essa palavra que o Senhor falou, eu entendi e me enchi de temor. Ouvi a tua palavra e temi. E aí ele vai clamar, viva a tua obra, Senhor. No meio dos anos a notifica. Ele vai clamar a Deus, ele vai para o lugar de clamor, para buscar a Deus a respeito daquela situação. Ele está indignado.
Mas aí ele toma uma decisão. Eu aprendi que o justo viverá pela sua fé. Então, quer saber? Quer saber? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que falta o gado graúdo, o gado miúdo, ainda que as misérias assolem, ainda que as pessoas não queiram saber de Deus, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Quando esse avivamento chega para já resolveu esse. Nada cala, ninguém cala um adorador, ninguém para um avivado, ninguém gela um avivado que está decidido. Ninguém conseguiu parar Paulo, ninguém conseguiu fazer com que ele desistisse de alguma coisa, porque Paulo tinha decisões na alma. Eu sei em quem tenho crido, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Carassoramai. Deus quer dar esse avivamento que Ele deu a estas pessoas. Ele quer dar a mim, Ele quer dar a você, Ele quer derramar na igreja. Você que está aqui, eu não estou observando isso, mas veio na minha mente, e eu falo o que vem na minha mente é quando eu estou no altar, porque eu sei que é o Senhor. Você que está aqui, você conseguiu dar um glória a Deus hoje? Não dê glória a Deus agora não, tá bom? Eu quero que você reflita sobre isso. Você conseguiu dar um glória a Deus de verdade hoje? Ou a boca está só fechada? Assim, ó. Glória a Deus! É mesmo, Senhor, aleluia! Você conseguiu ou não? Porque muitos aqui já fizeram isso. Pastor, eu não sou mecânico. Pastor, eu não sou... Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando que quando a gente ouve uma verdade e tem sede dela, a gente tem uma reação positiva a ela. Veja se você tem fome de alguma coisa de avivamento. Em nome de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, entretanto, o acontecimento maior e mais espetacular é quando filhos de Deus que estavam mornos e cansados espiritualmente se tornam outra vez fervorosos pelo Senhor, quando em suas vidas começam a jorrar outra vez a palavra de Deus. Se nós não fôssemos tão egoístas e tivéssemos verdadeiramente sede, e Deus tivesse a liberdade de encher cada um de nós com um avivamento, esta cidade seria impactada. Quando o avivamento é necessário? Bom, a necessidade de avivamento é constante, em todo tempo, toda hora, eu preciso de avivamento. É por isso que eu tenho que ter medo. A pessoa tem que estar cuidando, né? Quando Paulo fala com Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Quando o capítulo 4 de Tiago, e ele vai falar para nós nos achegarmos a Deus, se você ler o contexto ali, de 4 a 8, a 10, a 11, você vai ver que Tiago está falando uma coisa: cuida da sua vida. Você está preocupado com deleites? De onde vêm essas guerras, essas contendas, essas pelejas? Senão nos prazeres que os nossos membros guerreiam. Adúlteros e adúlteras, quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Sabe o que ele está falando? Cuida da sua vida. Veja como ela está. Pare de deixar essas coisas dominar você. Se achega a Deus e Ele se achegará a vós. Sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Converta a vossa alegria em pranto. Se humilha diante dEle. Aracha nakamai. Cuida da vida sua, cuida dela, ela é preciosa. Então, quando a gente que é batizado no Espírito Santo, que fala em mistério, passa um dia sem falar mistério, tem que preocupar. Espera aí, o que está acontecendo comigo? Não é assim não.
Por quê? Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que quem fala em mistério edifica a si mesmo. Então, por que Paulo disse, eu falo em línguas mais que todos vocês? Se Paulo falava em língua mais que todo mundo, é porque o negócio é um segredo de vida cheia. É um segredo de vida avivada. Fala mistério, fala com Deus, deixa Ele te encher, e vai falando, e vai deixando, e vai falando, e você vai ser o que? Edificado. Preocupa com a sua vida, cuida dela. Cuida dela. Não, ninguém vai te levar para os céus, a não ser Jesus e as suas atitudes. Ninguém pega a carona. Ah, minha mãe está subindo, peraí mãe. Não, para o céu não tem carona. Sua mãe pode te dar carona para você ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, para visitar a prima, a colega, seja o que for, para fazer uma compra. Seu pai também pode fazer isso, seu amigo pode, sua amiga pode, mas levar para o céu não. Cuida da tua vida. Cuida dela. Coloca ela no altar. É por isso que tem aquele corinho antigo que muita gente não entendia, mas se você olhar desse ponto de vista, você vai entender. Se a mamãe não for, não me impeça a ir. Se o papai não for, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Nada pode estar entre você e Deus. Nada pode estar entre você e Deus. Então, meus irmãos, nós sempre precisamos de avivamento. Mas há ocasiões ou épocas que o avivamento é mais urgente, pois pelo descuido de todos nós, vamos nos habituando com certas posições ou situações. Por exemplo, quando no meio de nós há falta de amor fraternal, falta de respeito. Já viu que tem pessoas que não respeitam a casa de Deus? Entra na casa de Deus para fazer show. Entra na casa de Deus como se entrasse na casa de qualquer um. Quando falta confiança cristã entre os irmãos, quando há divisões, ciúmes, fofocas, quando há o espírito de mundanismo, quando os membros, irmão, esse mundanismo aqui é uma coisa de louco, não tem jeito de você tirar o mundanismo de igreja mais não. As pessoas vêm com as vestes nojentas, indecentes, fazendo muitos pecarem, porque nem todos na igreja são espirituais, fazendo pessoas entrarem no autoerotismo por causa da irmã que vestiu, por causa do irmão que vestiu, porque o irmão também tem uns que, por favor, o mundanismo nas nossas escolhas, o tipo de música cristã que nós ouvimos e as músicas mundanas que ouvimos. O dia que o avivamento chega, a seleção de Deus, a seleção dos céus acontece nas nossas vidas. Quando os membros da igreja, em sua maioria, estão incorrendo em imoralidades, quando há contendas e polêmicas no lugar onde a igreja se reúne, quando há perversidade no ato de disciplinar pessoas, uma pessoa confessa um pecado, a igreja sabe do pecado da pessoa. Quando há indiferença por parte dos incrédulos, se mostrando indiferentes, insensíveis à mensagem do evangelho, por causa da falta de testemunho da igreja. A nossa nação, do jeito que está hoje, a falta de respeito com o cristianismo, com as igrejas, com as lideranças, enorme. Por quê? Porque tiveram muitos profanando o nome de Deus, o nome da igreja. É hora de avivamento. Precisamos de avivamento. Irmão, a história da igreja nos revela homens notáveis. Irmãos, uma das coisas que a igreja tinha que fazer hoje, além de ler a Bíblia sempre, porque a Bíblia é o primeiro livro de cabeceira e pronto. Tudo que você for ler tem que passar pela Bíblia. Ela é a peneira santa de Deus.
Tudo que você for ler tem que ver se concorda, tudo que você for ver tem que ver se concorda, por isso nós citamos algumas coisas de The Chosen agora. Então, meus irmãos, o que eu estava falando? Não, vocês falam tudo junto. A peneira, a Bíblia, não, mas isso eu queria falar antes. Tudo tem que ser pela palavra de Deus. Quando você olha, irmãos, para a Bíblia Sagrada, as pessoas que foram avivadas, quando você estuda, é isso que eu queria falar, quando você estuda os avivamentos que ocorreram, os históricos, os pós-bíblicos, quando você estuda eles, as pessoas dos avivalistas, você começa a se aquecer. A igreja de hoje, além de ler a Bíblia como livro de cabeceira, deveria voltar a ler os livros dos grandes homens avivalistas, das grandes mulheres avivalistas. Temos que voltar ou ler de novo, quem não leu, Os Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Nós temos que ler Eusébio. Nós temos que ler, irmãos, O Fogo do Reavivamento. Por que tarda o reavivamento? Porque são pessoas e são livros maravilhosos que nos acordam. Deus quer salvar a terra, e através de salvação, Ele quer impactar famílias, sarar e restaurar famílias. Deus quer evitar suicídios, Deus quer curar depressivos, Deus quer Ele quer poupar a família de separar e dos filhos se tornarem delinquentes, porque o pai e a mãe separou. Eles viram isso e eles se decepcionaram e traumatizaram. Deus quer sarar a terra, mas como Deus vai fazer isso? Através do corpo de Cristo, que estamos estudando no seminário. E quem é o corpo de Cristo? É você e eu, somos nós, como membros do corpo. Deus quer nos usar, Deus tem urgência de usar. Deus está olhando na terra e vendo vidas caindo, morrendo, suicidando, se perdendo, e Ele olha para nós, nós estamos indiferentes. Deus quer, é o sonho de Deus, derramar avivamento sobre nós nesta noite, sobre a outra igreja que está reunindo nesta noite. É o sonho de Deus levantar uma igreja ungida, cheia da glória dEle. Pelo amor de Deus, levanta! Um desses grandes homens, Ashbel Green, profundo conhecedor da palavra, teólogo e com uma experiência profunda do avivalismo, ele declarou: eu diria que não considero que a mensagem em tempos de avivamento deva ser meramente exortativa e dirigida aos sentimentos. Antes, pelo contrário, estou convicto de que deve ser proeminentemente doutrinária. Se nós queremos um avivamento verdadeiro, ele tem que ser bíblico. E se ele é avivamento bíblico, a pregação é doutrinária. Só que muitas igrejas dizem, e eu já passei por isso, chega, você vai ministrar uma palavra doutrinária num domingo à noite, eles dizem: não, meu irmão, é domingo. Não, o povo já está cansado de sofrer. Não prega esse tipo de palavra. Prega uma mensagem de esperança. Esses homens estão desviados. Porque a mensagem de esperança é a mensagem que me leva para Deus. A mensagem de esperança é a mensagem que me leva a ter um encontro com Jesus e viver para a glória dEle. Porque a esperança da igreja é Jesus e é o céu. E como vão receber o avivamento bíblico se a pregação não é honesta? Ela deve ser viva, cheia de ternura, íntima e repleta de aplicação, apresentada com insistência. Deve haver um bom número, que eu chamaria de discursos discriminativos, em que se faça distinção nítida entre o evangelho e todas as falsificações. Então, ter amor na pregação não é falsificar o evangelho.
Só tem um jeito de nós termos perdão do pecado. Que jeito, pastor? Primeiro com arrependimento. Uai, não é o sangue de Jesus primeiro? Não, não é o sangue de Jesus primeiro. Primeiro tem que arrepender para que o sangue de Jesus purifique. Claro que o sangue de Jesus é precioso, mais caro, incomparável, mais que tudo. Mas ele não virá para nós se nós não nos arrependermos. A mensagem, ela tem que ser verdadeira. Ai, pastor, eu estou indo na igreja, eu estou salvo. Não, não está. Para estar salvo, tem que estar em Cristo. Para estar em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Para estar em Cristo é nascer de novo. Para estar em Cristo é viver uma nova vida, e o pecado não terá domínio sobre vós, e a graça do Senhor estará tão abundante em vós, que de maneira nenhuma pecareis. O perigo de se abraçar uma esperança falsa e nela descansar deve ser bem demonstrado, deve ser claro. Olha, não creia no Cristo errado. Paulo fala isso para os coríntios. Eu tenho um receio de que a serpente engane vocês. Da maneira que engodou Adão e Eva, engode vocês. Vem engodar vocês. Porque tem gente pregando um Cristo que não é o Cristo que eu preguei, Paulo falando. Um Espírito que não é o Espírito de Deus. Um Evangelho que não é o Evangelho que vos preguei. E Paulo fala aos Gálatas de maneira bem clara: se alguém vier aqui, eu ou anjo, seja o que for, e pregar outro Evangelho, seja anátema. E nós estamos cheios de pregadores pregando um Evangelho universalista, que Deus vai salvar todo mundo, que inferno não existe. Irmãos, preste atenção, só uma palavrinha sobre a questão do inferno. Se inferno não existisse, Jesus não precisaria ter vindo e morrido na cruz. Ele veio nos livrar da ira futura. 1 Tessalonicenses 2, 9 e 10 é claro, 1, 9 e 10 é claro sobre isso. Pronto. Amém? E Apocalipse 20, 10 a 15 não é uma ilusão, e não é uma digressão teológica, é uma verdade teológica falando sobre o juízo final. Então, não deve faltar aquilo que é a excelência, irmãos, que é a pregação do Evangelho, que é a total suficiência de Cristo como Salvador, mas que aqueles que foram salvos pelas obras conheçam a fé. A verdadeira natureza da regeneração deve ser cuidadosamente explicada e ilustrada. A fé evangélica, o genuíno arrependimento, a nova vida de obediência, deve ser frequentemente destacado o perigo que representa toda a demora em aceitar a dádiva do Evangelho. Não deixe para aceitar Jesus amanhã, hoje é dia de salvação. E esse Evangelho tem que ser pregado dessa forma. Mas será que ele está sendo pregado em muitos lugares desta forma? Tem que deixar claro que aqueles que permanecem na impiedade devem se lembrar muitas vezes o perigo de se estar adormecido e indiferente quando os outros estão ansiosos e apressando-se para entrar no reino de Deus. O Senhor falou conosco domingo de manhã: só tem uma coisa que revela que eu estou permanecendo em Cristo, se eu estiver produzindo fruto. Se eu não estiver, irmãos, eu tenho que me reparar imediatamente, no exato momento que eu descubro, eu tenho que levantar e começar a produzir. Porque o que me faz permanecer na videira e o Pai não me arrancar dela, o viticultor, é que ele vai olhar e ver que eu estou produzindo fruto. Nós temos outro, Charles Grandson Finney, um homem abençoado, um dos maiores avivalistas que este mundo conheceu.
Além de ser um instrumento de Deus para avivar várias regiões nos Estados Unidos, viveu na plenitude do Espírito, sendo que 80% das pessoas que se converteram debaixo de suas pregações permaneceram fiéis e servindo a Jesus em suas igrejas. Irmão, o que a gente vê hoje? Tem umas coisas que a minha cabecinha não aceita. Você vê cada congresso e o povo batendo o pé e gritando e cantando, e o cara pregou e foi, e pá, e você vai fazer e pá, pá, pá. Só que aí você vai ver a vida do pregador, pelo amor de Deus. É o terceiro casamento. A vida do cantor é o quarto, quinto casamento. A conta de uísque do hotel onde ficou. Os escândalos que começam a surgir. Não, mas o congresso foi avivado. Não, não foi avivado. Aquilo ali foi uma palavra de despertamento humano. Deus quer levantar homens de Deus e quem sabe eles estejam aqui. Deus quer levantar mulheres de Deus e quem sabe elas estejam aqui. Que quando pregar, a glória de Deus visitará a igreja, o poder de Deus tomará pessoas, vidas serão transformadas. Olha o que diz Charles Grandson Finney: as escrituras atribuem a conversão do pecador a 4 agentes: aos homens, a Deus, à verdade e ao próprio pecador. Depende dessas 4 condições. Primeiro, aos homens, na ordem do que Finney falou. Porque eu imagino que ele coloca primeiro aos homens, porque os homens precisam se disponibilizar para ir e pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? E aí eu estou inventando uma outra frase aí que eu acho que ela é verdadeira também. Como crerão se ouvirem o que não deveria pregar? É por isso que a conversão de hoje em muitos lugares não é a conversão a Deus, é a conversão a uma associação de pessoas que parece que lá é legal. Deus não nos chama para nos converter à igreja primeiro, Ele nos chama a converter a Jesus Cristo, o Filho dEle. A conversão genuína, quando ela é para Jesus, eu aceito Jesus primeiro, na verdade é Ele que me aceita, mas eu aceito a igreja, eu aceito os irmãos, eu aceito até os pecados dos irmãos, no sentido de não ficar condenando, de ficar martelando, porque eu vou olhar para mim e lembrar o tanto que Deus foi misericordioso e me lavou no sangue dEle e me limpou, mas eu vou querer ajudar os meus irmãos a perder os pecados, assim como aceitar que os meus irmãos me ajudem a perder os pecados, porque agora nós queremos morar no céu e o nosso alvo é Cristo. É por isso que Paulo falou assim: olha, uma coisa faço, aleluia, deixando ou esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para as coisas que estão adiante de mim, o prêmio da soberana vocação. Eu tenho um alvo. A Deus, porque é Deus que opera a salvação e ninguém mais. A verdade, porque é a verdade que vai me levar para o caminho certo. Senão, estarei indo para o caminho errado. Lâmpada para os meus pés é a verdade, é a palavra de Deus. E ao próprio pecador, porque ele tem que dar respostas a Deus. A pregação é feita e ele confessa ou não a Jesus Cristo, e por todo mundo: pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer, a parte do pecador, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Tem que ter a resposta do pecador. Frutos do avivamento nos Estados Unidos, para a gente entender um pouco. O primeiro grande avivamento
Desde muito cedo, alguns entre os colonos norte-americanos haviam insistido na importância para a vida cristã de uma experiência pessoal. Irmãos, meu Deus, eu rogo muito a Deus quando trato esse assunto em oração. Senhor, dá uma experiência para aquela pessoa. Mas sabe o que nos decepciona? É que Deus tem dado. A pessoa fala, eu ouvi Deus, Deus mostrou, Deus me deu um sonho claro, fulano não sei o quê, mas continua do mesmo jeito. Que século é este? Pessoas participaram da Santa Ceia em adultério, irmão. Como que tem coragem? É coragem demais. Deus não está procurando esse tipo de corajoso que afronta Deus. Está procurando quem tem coragem de entregar a vida para Ele e deixar Ele dirigir essa vida. Essa ênfase da experiência pessoal tomou maior ímpeto com uma série de acontecimentos que ocorreram a partir de 1734. Nessa época apareceram em Northampton, Massachusetts, a primeira manifestação do grande avivamento. O pastor dessa cidade era nada menos e nada mais que Jonathan Edwards, um calvinista convencido. E falar em calvinista, né, irmão? O George Whitefield, amigo de John Wesley, de Charles Wesley. Uns eram calvinistas, o outro arminiano. Nunca brigaram. Nunca discutiram. O arminiano vai fazer uma faculdade onde tem calvinista, eles viram bicho, parece que endemonia. Quer converter a pessoa do arminianismo ao calvinismo. Que conversa é essa? A conversão é a Jesus. E aí aquela briga teológica, aquela coisa. Esses homens aqui são exemplos para nós. Ele é formado na Universidade de Yale. Seus sermões não eram excepcionalmente emotivos, mas sim destacavam a necessidade de uma experiência de convicção do pecado e do perdão de Deus. A convicção primeiro, que eu falei, do pecado. Porque senão, queridos, quem precisa de remédio se não sentir que está doente? Se não tiver um diagnóstico que precisa. Enquanto a pessoa não ver a miséria do seu pecado, não vai precisar de um Salvador. Enquanto a pessoa não reconhecer a miséria da condenação, não vai precisar de alguém para absolvê-lo. A pregação do Evangelho é: todos estão condenados. Romanos capítulo 2, capítulo 3, você vai ver isso. Todos estão condenados, destituídos da graça, não há salvação. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, primeiro condenados, mas tem aí o dom de Deus para salvar. Jesus Cristo pode salvar, Jesus Cristo pode perdoar. Então, primeiro, a convicção do pecado. Sim, eu estou convicto, eu preciso de alguém para me socorrer. Então, eu quero te apresentar Jesus Cristo. Ele morreu no seu lugar naquela cruz. Ele te lava, Ele te limpa, Ele te purifica, Ele te santifica. Ele faz de você uma nova criatura. Entende o que é a pregação do Evangelho? A pessoa tem que saber que precisa. Senão fica desdenhando como muitos outros desdenham, mesmo dentro da casa de Deus. E esse homem aqui foi um dos exemplos. As pessoas começavam a responder, alguns com demonstrações de profunda emoção, muitos com uma notável mudança de vida e com uma profunda devoção. Em pouco tempo, o movimento varreu a comarca e chegou até Connecticut. Logo, as experiências extraordinárias se fizeram menos frequentes, e após 3 anos haviam cessado por completo aquele avivamento que começou tão forte. Por quê? Nós falamos isso. Ortodoxia, ortopraxia, ortopatia. Ortodoxia,
A doutrina certa, a palavra certa. Ortopraxia, a prática da palavra, a prática correta. Ortopatia, o sentimento correto. Isso talvez é o que falte hoje. Por isso que poucas pessoas falam de ortopatia. O sentimento. Sabe? Quando Pedro e João saem da prisão e eles se alegram, tendo sido açoitados, presos, eles se alegram porque foram achados dignos de padecer por amor do Evangelho. É o sentimento. Nosso sentimento está tão falido que se um irmão tratar a gente mal, a gente sai da igreja. Nosso sentimento está tão falido que se alguém fizer algo para nós, a gente já trabalha a retaliação na hora. Aí uma pessoa, já viu aquela briga de gente desviada no Facebook? Posta lá, eu decidi que certas pessoas, aí, que lá vai passando na página principal lá, vai passando aí, vai chegar tudo que está chegando ali, chega. Aí coincide você ver o que a pessoa pôs e a resposta do outro. Mas tem gente que fala que mas se cuidasse da sua própria vida. Querido irmão, se você está na doutrina certa, com a prática certa, tem o sentimento certo, deixa isso de lado, o seu alvo é o céu. Tem gente que enche, é o feed que fala, quando é o meu, enche o feed, só de desabafo. Quer conhecer seu irmão? Vai lá no feed. Eu fico com Allan Kardec, porque ele disse que a vingança, não sei o quê, não importa, ele nem sabe quem é Allan Kardec, mas a pessoa usa aquilo para desabafar, para ter razão. Aí começa lá, Siddhartha Gautama disse, Mahatma Gandhi disse, Jesus não disse nada no feed dela. Rubens Alves, aí vai colocando, o Sócrates falou, o Platão falou, até o Sigmund Freud falou, mas Jesus não falou. Será que nós somos de Deus? Será que nós estamos com o sentimento certo? Será que eu sou de Deus de verdade? Sabe o que é perigoso? É porque eu coloco as coisas, mas eu não enxergo elas. Você não consegue, a pessoa não consegue enxergar. Eu ia falar os vômitos que ela colocou no feed, mas não posso falar isso, que é muito pesado. Blá. Purifica o coração. Se o coração estiver puro, as palavras serão puras. Se o coração estiver puro e você for de Deus, as palavras são de bênção. Você pode chamar a atenção de quem for lá, mas nós vamos notar que você chamou a atenção porque está preocupado com a salvação do outro. Gostou dessa parte? Não? Como que está lá o feed? O que está escrito lá? Chega lá, dá uma olhadinha. Olha lá naquele fake que você fez só para seguir. Será que Jesus não sabe desses fakes? A página fake, o Instagram fake. Não, mas ali eu sigo quem eu quiser, papapá. Tá bem, mas você está com Deus, isso revela que você tem Deus. É sobre isso que estamos falando.
Porque Deus não disse, eu vou ouvir qualquer oração que nesse templo for feita. Não, Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então é aí que eu vou ouvir a oração que faz no lugar. Será que estamos entendendo isso? Pouco depois então vem George Whitefield. Ele visitou a Nova Inglaterra. A história de George Whitefield, ela te anima, ela te levanta, ela é tremenda. Esse homem viveu enfermo, morreu com 65 anos de idade, mas ele viveu enfermo com um problema que Jesus não quis curar ele. Você acha que isso parou ele? John Wesley estava enfermo, acamado e lembrando da praça. Senhor, me dá saúde para mim ir pelo menos mais uma vez e pregar o teu evangelho. E Deus deu saúde, ele levantou, foi lá na praça, pregou o evangelho, voltou para morrer. A cavalo ele percorreu mais do que nós de carro. Muitas vezes mais. Esse George Whitefield, ele foi o idealizador sobre essa questão de pregar ao ar livre. Por isso que ele era conhecido como pregador do ar livre. Porque ele ia para as igrejas e os pastores não aceitavam. Porque ele estava pregando verdades. Então não aceitava ele. Então ele ia para a praça e as pessoas, multidões começaram a ir até ele. E houve um avivamento tremendo e glorioso. Ele influenciou John Wesley, ele influenciou muitos. Então, nós temos que voltar a ler esses homens. Homens que não tinham, a vaidade deles era ganhar almas. Homens como John Wesley, que eu falei aqui, muitas vezes, ficou 3 dias sem perseguição. Ninguém perseguiu ele durante 3 dias. Ele falou, Senhor, eu estou desviado. Tem misericórdia, Senhor. Ele parou o cavalo, desceu, foi orar. Senhor, o que está acontecendo? Eu fiz alguma coisa e tal. De repente passou metade de tijolo assim. Ele, aleluia, glória a Deus, Senhor, amém. Porque ele tinha tanta noção do mundo espiritual da época dele, que ele tinha que viver debaixo de perseguição. Se não tivesse perseguição, é porque ele não estava fazendo a vontade de Deus. Hoje a igreja começa uma perseguição, muda. Tem os heróis da fé e tem os covardes da fé. Que tema, hein? Qualquer coisinha perde o avivamento. É porque não é avivamento, né? Qualquer coisinha, a culpa é da igreja. Nós temos que tomar vergonha na cara, irmão, pelo amor de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Qualquer coisinha, foi o fulano, foi o ciclano, é você, a vida é sua, é você que se levanta, é você que se enche, é você que busca, é você que vai, é você que trabalha, é você que tem atitudes. A gente chega aqui, vai confessar assim, pastor, o diabo está furioso. Eu já corto na hora. Não põe o diabo na frente, não. Vê o que você fez e fala. Não, porque o diabo, pastor, o diabo está furioso com todo mundo, irmão. E deixa eu falar uma coisa para você e para mim, para nós. Naquele dia não vai ser julgado o diabo, não. É a pessoa. Se fosse o diabo o culpado, ele seria julgado. Mas é a pessoa. O diabo não tem poder de obrigar você a pecar. O diabo não tem poder de obrigar você a amargurar. Mas ele lança as setas e te convence de tal. Lembra da mensagem? O diabo não tem o poder de tirar a sua coroa. Deus falou, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Tem gente que rouba a coroa, mas o diabo ele não rouba a coroa. Se ele pudesse roubar, ele iria e tiraria a coroa de você. Só que ele não rouba. Ele começa a jogar setas para te convencer de tirar a coroa.
Ele é um ladrão de coroa sem tirar a coroa das pessoas. Levanta. Levanta. Deus vai derramar, irmãos. Eu tenho plena convicção. Deus vai derramar o último dos avivamentos nesses dias. E eu tenho uma informação para mim e para você. Você pode hoje ser avivado. Esse último do avivamento vai ser sobre a igreja. Mas o avivamento para cada um, a qualquer momento ele derrama. Quem tem sede, vinde às águas. Quem tem sede, vinde às águas. Quem tem sede. Aleluia. Quais eram os frutos principais que nós podemos analisar do que aconteceu nesses avivamentos? Impulsionou as grandes denominações para novas fronteiras, provendo os crentes dessas localidades de vida eclesiástica. O que Deus fez conosco? Deus nos levou para pregar na Europa. E quando eu digo pregar na Europa, irmãos, por favor, tem tanta nojeira a respeito disso, não tem nada a ver com status, tem a ver com nós não podíamos, nós não tínhamos condições, nós não éramos ninguém. Tem um punhado de igreja em Anápolis que não faz uma obra missionária, mas Deus nos levantou, está usando aqui e está usando lá para ganhar almas. O avivamento impulsiona, o avivamento não me deixa parar. Eu não vou parar. Gastarei. Eu não vou parar. Não tem jeito, se o avivamento é derramado, você não consegue parar. Lacastuteramai. Aleluia. Você morre de angústia se parar, você morre de desespero se parar. Porque não é o seu sentimento, irmão. A coisa mais louca é alguém sentir de fazer coisa que vai gastar dinheiro, que vai gastar saúde e que vai sacrificar a família e não sei o quê, mas mesmo assim faz por quê? Porque é avivamento, é sentimento de Deus, é direção de Deus, é propósito de Deus, é encontro com Deus, e agora eu sou de Deus. Ramadarisha Maragá. O Senhor me faz ter visões dos céus por sua misericórdia. Deus está olhando para nós aqui, e quando chega numa pessoa, Ele olha e vê o fogo aceso na pessoa, e vê o quanto ela poderia já estar sendo usada, mas ela está parada, fazendo julgamentos, olhando, ouvindo a palavra e fazendo julgamentos, e colocando coisas na frente. Mas eu não posso fazer, mas ninguém faz isso, mas por que ninguém me levanta, mas não sei o que. Deus está dizendo, deixa de ser covarde, levanta, faça pelo menos o que você deve fazer no mínimo. Esteja na oração, esteja no jejum, santifica a sua vida, santifica a sua boca, santifica os seus olhos, sua mente, seus dedos, santifica os teus pés, santifica-te e levanta-te para Deus. O soprar é com Deus, o encher é com você. Adonai Shandaramas. E Deus vê em nós capacidade, e pessoas morrendo, e nós temos para aquela pessoa a cura. Imagine como Deus vê isso. O índice de suicídio, que era até 2, quase 2 por minuto, agora passou de 3, está chegando a 4 por minuto. Nós somos 4, em 2015, 4,19 milhões de trabalhadores integrados, obreiros, consagrados para fazer a obra. Onde está o sal destas pessoas? Onde está a luz destas pessoas? Nós somos o povo mais poderoso da terra, mais capacitado da terra, mais ungido da terra, mais capaz de fazer obras gloriosas na terra.
Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos o corpo do Senhor Jesus. É necessário despertar. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Cristo quer te iluminar, Cristo quer te esclarecer, Cristo quer trazer luz. Boa parte das principais denominações reteve o ideal de avivamento. Havia igrejas que promoviam anualmente muitas coisas, e cada vez de avivamento a igreja vai crescendo, vai crescendo. Talvez alguém pudesse nessa altura fazer uma pergunta: pastor, por que nós temos uma, duas ou no máximo duas ou três festas por ano na igreja? Porque nós não queremos que a igreja seja acostumada com movimento, nós queremos que a igreja seja avivada. A igreja precisa ser igreja, não precisa ser uma colcha de retalho. A igreja tem que ter pai espiritual, tem que ter mãe espiritual, tem que ter característica própria. A igreja tem que ser aquilo que Deus chamou ela para ser. A igreja tem que ter o pastor como um pai que doutrina, que ensina. A igreja tem que ter reuniões de oração, de jejum. Ela não pode viver de movimento, ela não pode viver dos dons dos outros. A igreja tem que se levantar cheia de dons, cheia de unção. Ela é que tem que fazer a obra dela. Fique sobre os pés. Glória a Deus. Enfim, meus irmãos, avivamento é levar vida onde havia morte. Quem precisa de um avivamento são aqueles que estão amortecidos, como uma planta que está murchando e após ser regada, revive. Como uma brasa quase apagando, e quando assoprada, se reacende. Quando uma pessoa tem um surto que necessita ser reanimada, logo deve-se pressionar o seu peito fortemente. Depois pode-se fazer a respiração, e se preciso for, um médico faz o tratamento de choque. Bum! Para que a vida volte. Se isso aqui é uma verdade, eu creio sim que é. As pregações, elas precisam ser mais fortes, mais verdadeiras e mais profundas nesses dias. Vamos preparar o caminho do avivamento. Deste modo também acontece quando estamos morrendo espiritualmente. Sentimos uma pressão forte no peito, que são provações vindas para nos acordar. A angústia que você sente é uma voz silenciosa dizendo: venha orar. Vou falar novamente. A angústia que você sente é uma voz silenciosa que está te dizendo: venha orar. E quando a palavra é venha orar, não é venha ajoelhar e dormir. Não é venha ajoelhar e falar palavras para encher o tempo. Venha orar. Venha falar com o teu Deus com um coração contrito, quebrantado. Vem com humildade. Então, precisamos do sopro de vida do Espírito Santo. Precisamos que, como no vale de ossos secos, a profecia venha para nós como um derramamento e um soprar do vento do Espírito, e os ossos se transformem num grande exército de homens e mulheres de Deus levantados e cheios do Espírito Santo. Eu não sei o que é preciso nesta noite para te reanimar. Se um choque, bum! Se um simplesmente acorde.
Eu só sei de uma coisa: Deus quer. Deus quer. Então acorde, desperta, levanta enquanto é tempo, acorda hoje mesmo, acorda agora, nesse exato momento, e vá para casa dizendo: eu estou avivado. A partir de hoje é uma nova vida diferente para a glória de Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, eu estou levantado para o meu Senhor. Eu estou, no caso das irmãs, levantada para o meu Senhor. Eu agora de fato sou de Deus. Meu ministério é para a glória de Jesus Cristo. Meu serviço é para a glória de Jesus. Quem me magoar eu perdoo, quem me perseguir eu abençoo. Eu vou me levantar. Senhor, aviva-me com tua glória e graça. Senhor nosso Deus e Pai, ensinei conforme as direções, preguei conforme as direções. Agora olha para cada um de nós a partir de mim. Olha para cada vida que está pela internet. Pai, sonda-nos e nos conhece. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, coloca diante de mim a minha vida como ela de fato está. Coloca diante de mim os meus pecados, as minhas falhas, os meus enganos. Coloca diante de mim meus sentimentos, meus pensamentos. Me faça saber se eu sou uma farsa, ou se eu sou de verdade um servo. Sonda-me e me conhece e vê se há em mim algum caminho mau, porque eu quero que dirijas-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Eu não quero ser enganado, eu não quero morrer com a mordidão, eu não quero morrer dormindo na fé. Senhor, eu quero viver. Volta-te, Senhor, e visita-me. Volta-te, Senhor, e visita a tua igreja. Volta-te para nós. Arranca de nós o orgulho, a vaidade excessiva, a ignorância, a arrogância. Arranca de nós a falta de perdão. Arranca de nós, meu Deus, toda fornicação, todo adultério, toda prostituição. Arranca de nós toda mentira, todos os julgamentos precipitados. Senhor, nos lava no teu sangue, ficaremos limpos. Nos santifica no teu sangue, lavados seremos. Senhor, nos dá coração para guardar essa palavra. Nos dá mente para refletir da maneira correta, e nos dá vida para praticá-la na íntegra para a glória do teu nome. Meu Deus, levanta os pregadores que o Senhor tem aqui nesta noite. Levanta as obreiras e pregadoras e cantoras que o Senhor tem aqui nessa noite. Levanta os cantores, levanta os intercessores, levanta os homens e mulheres do jejum, da oração, do clamor, do propósito. Levanta, Senhor, levanta os jovens de maneira gloriosa, poderosa e ungida. Levanta os adolescentes de maneira gloriosa, poderosa e ungida. Levanta as nossas crianças para pregar aos pais, para ensinar aos pais, para modelar os pais.
Levanta os anciãos, as anciãs, levanta, levanta, Senhor, levanta a igreja, levanta o teu corpo, levanta o corpo de Cristo na terra, batiza no Espírito Santo, derrama glória sobre a igreja. Oh Jesus, 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 Adabaruto Comanaia, volta a nos encher do temor e tremor da tua presença, que tenhamos a alegria da liberdade, mas o temor e o tremor da justiça do Deus eterno que tu és. De Panarabaco Xanaraga e Otomorogoma Sivaramacoteramasu Abratu Matarremashamanacai. Trabalha agora, trabalha agora, trabalha agora, renova agora, renova, Senhor. Enche essa irmã, enche esse irmão, enche as nossas vidas, enche o nosso lar da tua gloriosa presença, enche a família, enche o casal, enche os filhos, enche os pais. Anácia, o Narabaço Taragai. Ajuda esta pessoa, Senhor, a conseguir ter fome, a conseguir ter sede. Senhor, Adai, Shui, Mandai, Gandaia, ajuda, tira o marasmo, tira a mornidão, tira esse sono do pecado, tira esse cansaço do pecado. E da Maria Caixo, Doromocosaia, ajuda essa irmã a ter expressão de fome, expressão de sede das coisas espirituais. Ajuda esse irmão, ó Deus, a se quebrantar e se colocar para ser vaso de barro nas tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Acha agora, acha agora, acha agora, enche agora, enche agora, levanta agora, passa a obra agora. Recebei do Espírito Santo. Calabaiaro Xandarabagas Ayakovanarasu de Candarabagas. A água chega onde tem sede, o pão chega onde tem fome. Mostra a tua fome, Deus mostrará o pão. Mostra a tua sede, Deus mostrará a sua água. Teila praça daia. Mostra o teu desejo e o Senhor dirá: eu vou satisfazer os desejos do teu coração. Mostra o teu arrependimento e Deus revela o perdão completo. Darabá seramanto rabacacho darabai. Ayarabashuramandarasuriandarabashure calabanagaragas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Alamahasurianda. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. É o querer dele, é a vontade dele, é a doutrina dele, é a palavra dele, é o projeto dele, é a direção dele, é o propósito dele. Eu sou de Deus, ele é o grande oleiro, eu sou o barro nas mãos do oleiro. Eu sou de Deus, eu sou o ramo, ele é a oliveira. Daramai, Dorobassamai. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glorifica o nome dele. Se tem avivamento, se tem fome, dê glória a Jesus Cristo de Nazaré.